conosco. É um prazer poder compartilhar esse momento, mesmo em meio a tantas coisas que a gente vê acontecendo nas redes sociais, de lives e eventos acadêmicos, reuniões, enfim. Espero que esse momento seja bastante proveitoso para todos e todas. O café tem forte presença na economia brasileira e também de outros países como Vietnã, Colômbia, Indonésia, Etiópia, maiores produtores mundiais, junto com o Brasil, que é o maior produtor mundial já há bastante tempo. É uma bebida intimamente ligada ao cotidiano da população brasileira, presente tanto em ritos de hospitalidade doméstica quanto comercial, seja lá na padaria da esquina, numa cafeteria ou em outros que a gente conheça. A pesquisa científica que tem o café como protagonista é vasta e perpassa por diferentes campos do conhecimento, como a nutrição, a agronomia, neurociência, antropologia, algumas inclusive que envolvem aspectos do contexto da hospitalidade, como é esse momento. É também foco de trabalho de diversos profissionais que atuam no mercado, como na agricultura, no comércio, no jornalismo, na cozinha, nas artes, entre outros. Embora um relatório internacional tenha mencionado por 2 edições que as mulheres tinham pouca participação na cadeia do café no Brasil, o que não é verdade, nos últimos anos as mulheres têm se apoiado para mostrar o trabalho que têm feito e que sempre fizeram, seja na lida diária no campo, na comercialização dos grãos, seja na academia ou em outros espaços. O ciclo de conversas sobre café e hospitalidade, diferentes olhares, tem como proposta estabelecer diálogos que contribuam para a disseminação dos estudos e atuações em café e hospitalidade, também em diferentes contextos, dando destaque aí para o protagonismo das mulheres. O ciclo, então, tem como público estudantes, pesquisadores, consumidores, os amantes e curiosos que queiram saber um pouco mais sobre o café. O ciclo é uma parte, então, da minha segunda fase de pós-doutoramento em turismo, do programa de pós-graduação em turismo na Federal do Paraná, junto ao grupo de pesquisa Terroir Tour, sob supervisão do professor Vander Valduga. Um dos projetos de pesquisa dentro do Terroir Tour tem como tema o café e a hospitalidade, e que participam, então, as alunas de iniciação científica Eduarda Cividini e Natália Vale. O professor Vander e as meninas são nossos convidados de hoje. Além do PPG Tour, o ciclo tem como parceria, como vocês viram na divulgação, a IWCA Brasil, que é a Aliança Internacional das Mulheres do Café. Nós vamos assistir agora um vídeo para vocês conhecerem um pouco do trabalho da IWCA aqui no Brasil, que é uma rede internacional, mas aí no vídeo vocês vão conseguir entender um pouquinho de como é que funciona. Olá, eu sou Isabel Vilela, sou gestora executiva da IWCA Brasil e eu vim aqui hoje fazer um mini vídeo para contar um pouquinho do que é a IWCA Brasil. Bom, você deve estar se perguntando, que sigla estranha IWCA Brasil? O que será que ela significa? Começando do começo dessa história, IWCA, né? Significa International Women's Coffee Alliance. Mas o que é isso? Bom, é uma organização criada em 2003 nos Estados Unidos por mulheres que trabalhavam no café dos Estados Unidos e mulheres produtoras de café da Nicarágua, onde elas se conheceram, conversaram, e aí elas perceberam que existiam algumas barreiras que eram comuns a elas, mesmo que elas fossem de países diferentes e de lugares diferentes da cadeia do café. Então, elas perceberam que essas barreiras se construíam pelo simples fato delas serem mulheres. Então, com isso em mente, elas criaram essa organização que tem como principal objetivo capacitar, conectar, empoderando as mulheres do café do mundo. Hoje, nós somos 26 capítulos, ou chapters, espalhados pelo mundo. E o Brasil é um deles. No Brasil, a nossa história começou em 2009, quando Josiane Cotrim conheceu essa plataforma de conectividade de mulheres no café,
e trouxe para o Brasil. A partir daí, houve uma grande movimentação nacional e aí se encontraram produtoras, baristas, pesquisadoras, comunicadoras, enfim, várias mulheres da cadeia do café que sentiam isso também nelas. Foi em 2012 que conseguimos fazer a legalização. Então, no Brasil, nós não temos o caráter de ONG, mas sim associação. Nesse mesmo ano, 2012, foi lançado um livro por um órgão muito conhecido internacionalmente, que é o ITC. E nele, que esse manual era o Guia do Café, terceira edição, e nele dizia que as mulheres no Brasil não existiam. Uma grande mentira. Então, as mulheres, revoltadas com aquilo, pegaram, se uniram e escreveram um livro que tem 13 capítulos e conta sobre a história, o perfil e quem são essas mulheres do café do Brasil. Ele foi lançado tanto na OIC, na Organização Internacional do Café, como também em várias ocasiões na ONU em Nova York, aqui no Brasil em vários eventos, e é um grande símbolo e é também grande orgulho para todas nós associadas à IWCA Brasil, Aliança Internacional das Mulheres do Café. Bom, daí temos outras várias histórias, vários outros acontecimentos, mas o meu tempo aqui, infelizmente, é curto. Vou deixar para vocês, então, a dica. Se você se interessou, se você é uma curiosa ou também está envolvida na cadeia do café de alguma forma, procure-nos nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e também temos o nosso website. Estamos com o nome IWCA Brasil, Brasil com S. E também na internet, no nosso website, pelo www.iwcabrasil.com.br. Saudações cafeeiras! Obrigada! Olá! Então, vamos aos nossos convidados de hoje. O professor Vander Valduga é bacharel e mestre em turismo pela Universidade de Caxias do Sul, doutor em geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluiu em 2018 pós-doutorado em hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, professor associado do curso de bacharelado em turismo e do mestrado na Universidade Federal do Paraná, onde está como coordenador do programa, e trabalha nas áreas de turismo, hospitalidade, geografia, com ênfase em enoturismo, cultura e patrimônio do vinho, ruralidades e turismo, planejamento e gestão do turismo e alimentos e bebidas. Eduarda Pagnussati é graduanda no terceiro ano do curso de turismo na Universidade Federal do Paraná, e a Natália Valha, graduanda do último ano do curso de turismo da Federal do Paraná. Antes de dar a palavra para o professor Vander Valduga, eu gostaria de agradecer, aproveitar esse momento já para agradecer por vocês aceitarem o convite, e não poderia deixar de agradecer ao Matheus José, mestrando em turismo na Federal do Paraná, pela colaboração, junto com a Isabel, que é executiva, né, da IWCA Brasil, que vocês conheceram aí no vídeo, pelo apoio tanto na divulgação quanto na operacionalização aqui da ferramenta e do que está por trás aí das câmeras também. Também gostaria de agradecer a Elga Andrade, que é uma mineira, barista, especialista em cafés, por sua atenção em fazer a ponte com várias dessas convidadas que vocês terão ao longo aí do mês de outubro, para que esse evento acontecesse dessa forma. Ela, inclusive, é uma das convidadas que vocês vão poder prestigiar nos próximos dias, certo? Já gostaria de convidá-los para os próximos dias. Nós temos confirmado dia 1º de outubro, às 19 horas também. A divulgação vem na sequência. E no dia 5 de outubro também temos um outro encontro, sempre com convidadas diferentes e temas diferentes também, certo? Aproveito também para pedir para vocês colocarem no chat, eu vi que já tem um pessoal que colocou, de onde vocês são, né? Ou instituição, ou onde vocês trabalham, onde moram, para a gente ter uma ideia de qual público aí está participando aqui com a gente desse encontro, tá bom? Professor Vander?
Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu queria agradecer em nome do programa de pós-graduação em turismo, especialmente a Aline Nunes, nossa pós-doutoranda, pela organização do ciclo de conversas Café e Hospitalidade, que eu tenho a honra de abrir junto com as minhas queridas pupilas, a Eduarda e a Natália, bolsistas da iniciação científica aqui de primeira linha. A Aline, que também nos instigou bastante na temática, né? Já é tema de pesquisa dela de longa data, e a gente foi também se apropriando da temática. Queria agradecer também a parceria com a Aliança Internacional das Mulheres do Café. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Contem com a gente aí também para parcerias e atividades aí futuras, particularmente cumprimentando a Isabel, estendo os cumprimentos. E agradecer a todos, né, os que estão aí participando. Tem gente de todo canto do país aí, pelo que a gente já viu, né, no chat. Parece que tem Guilherme aí também da Austrália nos assistindo, entre outros, né? Daqui a pouco eles têm a live do Gaia Connection, também recomendo que assistam lá no canal do YouTube, que é muito bacana, com muitos profissionais do turismo. Bom, gente, eu vim refletindo um pouquinho sobre como eu iria abordar o tema de café e hospitalidade sem que fosse maçante ou presunçoso ou demasiadamente academicista, né? Sem demérito ao termo, evidentemente, porque o tema acadêmico ele é fundamental, mas também porque o nosso público aqui nesses mundos virtuais é muito mais diverso, né? E está interessado também no debate. É um pouco diferente, às vezes, da sala de aula, que muitas vezes as pessoas estão aí por algum tipo de obrigação ou formalidade. Aqui a gente sabe que as pessoas vêm, né, no ambiente virtual porque realmente tem interesse no tema, vem por livre e espontânea vontade, com exceção da Duda e da Natália, que são bolsistas e que tinham que vir, né, brincadeiras à parte. Bom, o projeto do Café e Hospitalidade começou já faz muito tempo, vamos dizer assim, né? Apesar da formalidade dele ter 2 anos aqui na UFPR. Hoje ele é um projeto, como a Aline falou, de iniciação científica, financiado pelo CNPq. Então, a Eduarda Pagnussati e a Natália Vale são bolsistas do CNPq. A Aline, nós estamos tentando resgatar a bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado, que o governo quer nos tirar insistentemente, né? Bom, essa pesquisa ocorre dentro do Terroatur, que é o grupo de pesquisa registrado no CNPq, e é também um laboratório onde nós concentramos as atividades aqui no programa de pós-graduação. Desde 2014, então, o nosso grupo ele existe formalmente e atuamos em diversos temas, publicamos e produzimos diversos trabalhos, seja no vinho, né, no gastronomia, nas paisagens rurais, temática da cerveja, dos azeites, das cozinhas populares, da baixa gastronomia, entre uma série de temas, né, que nós já tivemos a oportunidade de conduzir, escrever, publicar conjuntamente aí com orientandos, enfim. Então, nossas pesquisas aqui partem da iniciação científica e a gente vai tentando verticalizar até a pós-graduação, integrando os diferentes níveis. Mas a temática, assim, propriamente do café, ela entrou no meu escopo nos idos de 2005, quando montei um café bistrô, junto a uma vinícola que tinha no Vale dos Vinhedos, junto com irmãos, primos, sócios, né? E foi um projeto que eu fiz durante o mestrado em turismo, com um plano de negócios todo bem certinho, bem detalhado, e que na época havíamos conseguido um financiamento por um programa estatal chamado Projeto Turismo Rural. Então foi um financiamento bacana para um projeto legal e que integrou vinhos com indicação geográfica de procedência, no caso os vinhos do Vale dos Vinhedos, com o café do Cerrado Mineiro. À época, se não me engano, o primeiro café com indicação geográfica do Brasil. Então nós casamos esse produto trabalhando ele no contexto da gastronomia, que foi muito aceito pelo público, né? E que foi, acho que, o período principal assim do despertar da qualidade do café no Brasil, né? Particularmente os últimos 20 anos a gente viu essa expansão do café de qualidade, o brasileiro aprendendo a tomar café e o nosso mercado absorvendo os nossos cafés de qualidade, né? Que antes eram basicamente
exportados. E foi assim com uma série de produtos, né? A explosão das cervejas artesanais, os produtos regionais brasileiros, os azeites de oliva, agora uma série de produtos que vem se consolidando. Mas eu pensava constantemente no café do porquê que as pessoas se sentiam bem numa cafeteria, do porquê buscavam uma cafeteria para ler, para trabalhar e para estudar, né? Então, na época também, o Wi-Fi era item raro, era uma vantagem competitiva para as cafeterias, né? Hoje, a internet, o Wi-Fi é uma obrigação, né? Então, na época, nós vendemos arte de artistas regionais, né? No café bistrô, vinhos, enogastronomia e até café, né? Depois, um pouquinho mais tarde, na minha interpretação da época, evidentemente, eu iria entender que o que viria a ser, o que era a hospitalidade, de fato, né? Então, o tema do enoturismo eu já pesquisava e do vinho há 15 anos, praticamente, e café e vinho têm muitos elementos em comum, sobretudo esses elementos que permeiam a hospitalidade e os seus espaços, sejam eles de produção ou de consumo, né? E nos vários elos da cadeia produtiva, né? Que vai se agregando valor, enfim, a tudo isso. Bom, a gente já começou com música, né? Então, em célebres poesias e diferentes civilizações, o café e a hospitalidade são temas que estão imbricados, né? Na poesia genial, né, do Mário Quintana, por exemplo, ele tem uma que fala o seguinte: o café é tão grave, tão exclusivista, tão definitivo que não admite acompanhamento sólido. Mas eu o driblo, saboreando, junto com ele, o cheiro das torradas na manteiga que alguém pediu na mesa próxima. O café quase sempre é retratado na poesia e na música como um rito de passagem quase obrigatório, mas que está envolto em nosso cotidiano. Como diz Caio Fernando Abreu, outro poeta e romancista brasileiro, um café e um amor, quentes por favor, para ter calma nos dias frios, para dar colo quando as coisas estiverem por um fio. O café como acolhimento, afago, afeto, calor, carinho e cuidado. Na poesia de Virginia Woolf, mas se algum dia você não vier depois do café da manhã, se algum dia avistar você em algum espelho, talvez procurando por outro homem, se o telefone toca e toca em seu quarto vazio, então, depois de indizível agonia, então, pois não tem fim a loucura do coração humano, procurarei outro, encontrarei outro você. Nesse meio tempo, vamos abolir com um sopro o tic-tac dos relógios. Chegue mais perto de mim. Percebam que o espaço público e o espaço doméstico se misturam no enredo. A hospitalidade aparece assim em seus domínios, em domínios públicos e em domínios privados. O café tem a capacidade de tornar doméstico um espaço público. Todos nós temos as nossas cafeterias prediletas. Nos sentimos confortáveis nelas. Por que as escolhemos? Por que escolhemos esses espaços e não outros? Qual é o sentido que esses lugares têm para a gente? Bom, arrisco dizer que é o sentido de lugar, a construção dos vínculos que fazemos com os espaços. As cafeterias ambientam os espaços para que se tornem afetivos para nós. Colocam neles livros, quadros, poesias, iluminação, cheiros e bagunça delicadamente ordenada para que esses espaços se tornem afetivos para a gente. Nós nos sentimos quase em casa. Atravessamos a soleira da porta, sentamos na nossa cadeira, temos a nossa mesa, a nossa janela e temos o nosso garçom, que conhecemos pelo nome, ou o barista que nos conhece pelo nome, que já sabe qual é o nosso café preferido. Mas o café carrega consigo uma dialética cotidiana também. Pode ser o do café amargo da saudade, cantado por Marisa Monte na letra Não é Fácil. Todo dia de manhã, enquanto eu tomo meu café amargo, ainda boto fé de um dia de ter ao meu lado.
ou o café de uma interpretação mais profunda e solitária, em One More Cup of Coffee, do gigante Bob Dylan, um dos meus músicos prediletos. O café do aconchego e o café amargo, que faz e permite suportar a vida e as dores. O café da introspecção e do pensar. O café filosófico e o café banal do cotidiano, do despertar do dia, do despertar da vida. Talvez ninguém tenha cantado tanto a realidade do café no Brasil, de fora do Brasil, do que Frank Sinatra na canção The Coffee Song. Canta ele em livre tradução minha. Caminhando entre brasileiros, os grãos de café aumentam aos bilhões. Então eles têm que achar xícaras extras para encher. Eles têm uma enorme quantidade de café no Brasil. E assim vai. Voltemos à ideia de lugar. Lugar é o cotidiano. É o espaço do afeto e das memórias, mas é também o espaço banal do trabalho, do lar, da casa. É o caminho. Nenhum conceito é mais fundante da noção de hospitalidade do que o de lugar. O lugar é carregado de antagonismos, de interdependências e de complementaridades. A hospitalidade também. A hospitalidade é complexa, mas deve ser simples para ser entendida pelos comensais e interpretada por quem a oferece. O último lugar afetivo que visitamos se torna a nossa próxima referência de proximidade afetiva. Assim, proximidade é uma categoria da hospitalidade, mais precisamente da comensalidade, que é a hospitalidade no campo da alimentação. A geografia da proximidade humana é estudada em hospitalidade. Bem, o café aproxima. O café amargo, dialeticamente, afasta. Embora adoçar o café seja um recurso técnico desnecessário, já que o despertar do café para a vida é um sopro diário de doçura, é um interstício de hospitalidade, nos termos de Annie Gottman, que oferecemos a alguém ou a nós mesmos. O café permite aglutinar o espaço e o tempo num instante que envolve o ritual do seu preparo, seja coado, expresso, filtrado ou até mesmo no fast food da cápsula. Reúne as permanências, que são as técnicas e saberes empregados na sua preparação. Por falar em técnica, temos que falar em tecnologia também. A primeira webcam do mundo foi inventada para ver se uma cafeteria já tinha terminado de fazer café. Pois é, os alunos da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, desenvolveram essa tecnologia para conferir se já estava pronta a bebida ou não. E acabou se tornando uma peça essencial nos nossos aparelhos eletrônicos, inclusive permitindo a nossa interação hoje. Viva o café! A cerimônia do café na Etiópia é uma representação fundamental dos ritos e sentidos de hospitalidade atribuídos ao café. A senhora do café é quem pode preparar a entrega dos grãos e preparar o café, numa espécie de despertar para a vida. Nesse espaço demarcado pelo gênero, uma fronteira se estabelece, mas ao mesmo tempo um espaço comum, um espaço contíguo de partilha, o que se poderia chamar de zona contígua de hospitalidade. Nesse caso, permitida pelo café. Isso quer dizer que o café é um mediador de hospitalidade. O café permite, como nos mostra a milenar cultura turca, saber o futuro a partir da leitura da borra no fundo de uma xícara. É comum naquela cultura que uma mulher, prestes a casar, sirva café para a família do noivo durante uma visita na sua casa. Se está interessada em casar-se com aquele homem, ela coloca açúcar no café dele. Se não quer ou não tem certeza, coloca sal na bebida e espera a reação do noivo. Ele deve beber o café até o fim, mesmo que temperado com sal. Depois disso, é feita a leitura da borra restante na sua xícara, geralmente pela mulher mais experiente da família. Esse ritual, dentro dos limites permitidos por aquela cultura, evidencia uma soberania do lugar, que impõe a sua realidade a quem participa. Um tema central na noção de hospitalidade. Afinal, quem manda na nossa casa somos nós. Mal sabiam os árabes do século XV
que eles o transformariam num gigantesco produto comercial, despertando o interesse de todo o Ocidente. Fincou raiz na identidade árabe de tal modo que ainda hoje se mantém costumes, tradições e métodos de preparo passados de geração a geração, recriados pelas comunidades em razão de sua história e ambiente, mas sem perder uma ideia de continuidade, aquilo que nós conhecemos como cultura, como é característico dos patrimônios culturais e materiais. Em 2015, o café árabe foi oficialmente reconhecido como patrimônio cultural e material das organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, num processo de patrimonialização. Bem, nos nossos estudos debatemos um pouco desses conceitos que são um esforço de interpretação das práticas cotidianas, a saber, né? Lugar, identidades, ação solidária, proximidades, zona contígua de hospitalidade, técnicas e permanências. Entendemos que são os conceitos-chave para entendermos a cultura do café em toda a sua riqueza. Muito obrigado a todos os que estão participando. A gente deseja uma boa série de eventos a todos, que sejam muito produtivos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. A gente fica aí à disposição. Devolvo a palavra aí para a Aline, para a Natália e para a Eduardo. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, professor Vander, por suas palavras, que foi muito poético, né? Pessoal, quem quiser, eu vi que o Matheus já colocou ali no chat, mas quem quiser, a gente vai abrir depois para comentários, para bater papo mesmo, comentários, perguntas, dúvidas, enfim, né? Esse é um espaço livre. A intenção não era trazer um evento totalmente acadêmico e nem totalmente voltado para quem está na lida ali no mercado no dia a dia. Era uma mescla de tudo isso. Vocês vão reparar com o caminhar dos encontros pelo perfil dos convidados, né? E agora eu abro a vez aí para a Natália e para a Eduarda. Oi, boa noite, pessoal. Obrigada, Aline, pelo convite de participar hoje. Eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês o que a gente preparou. Então, para fazer essa ponte de relação com um pouquinho das pesquisas acadêmicas, a gente vai mostrar, então, as pesquisas que a gente elaborou pelo grupo de pesquisa de iniciação científica, do grupo Terroir Tour. Então, primeiramente, o artigo que a gente publicou recentemente na revista Hospitalidade, que é o volume 13, então, se alguém tiver interesse de depois pesquisar, Cafeterias e Hospitalidade, uma análise bibliométrica das relações de comensalidade. Então, foi elaborado a partir do meu relatório de iniciação científica, do meu plano de trabalho, em parceria com Jefferson França e com o professor Vander Valtuca. Então, esse trabalho, primeiramente, ele teve como intuito partiu da questão de que relações era possível estabelecer entre o ambiente das cafeterias e da hospitalidade pela perspectiva metodológica da revisão bibliográfica. Então, o objetivo foi analisar as relações de hospitalidade nas cafeterias por meio de um estudo bibliométrico. Primeiramente, esse estudo, então, a gente fez uma busca nas bases de dados Web of Science e Scopus, para entender os conceitos do que era cafeteria no idioma inglês. Então, a partir dos descritores coffee house e coffee shop. E a partir disso, a gente fez um apanhado de artigos que tratassem e se relacionassem com a hospitalidade. A partir da análise desses artigos, então, a gente conseguiu elaborar 5 principais categorias que se relacionavam com a hospitalidade, que é o bem receber, o ambiente, a experiência sensorial, a marca e a interação simbólica. Então, o bem receber está mais relacionado com a questão do bom atendimento e na questão de atender as necessidades dos clientes
e da qualidade do produto. Então, é mais essa interação e essa relação entre anfitrião e hóspede, muito presente nas relações de hospitalidade, que a gente percebe no ambiente comercial. O ambiente, ele então se relaciona basicamente com a estrutura física, que pode ser o aconchego e o conforto que pode ser proporcionado a partir desse ambiente, seja para encontros, reuniões, o que for para o cliente. A experiência sensorial, ela trata mais da questão do subconsciente, mais relacionado aos 5 sentidos humanos. Então, seja talvez uma música ambiente que desperte uma sensação em quem está visitando uma cafeteria, seja pelo cheiro, o aroma do café. Então, tudo isso afeta muito a experiência sensorial. A marca, ela trata mais da questão de lealdade que um consumidor pode vir a ter com alguma cafeteria. Esses estudos que foram aglutinados, então, nessa categoria da marca, tratam mais da relação da lealdade que algum cliente pode ter com cafeterias de rede ou cafeterias locais, dependendo da preferência. Então, essa questão da hospitalidade, ela já está mais presente nas relações do pré-consumo, em que a pessoa pensa em um local específico, uma cafeteria específica, e trata dessa questão da lealdade presente, porque ele pensa numa cafeteria em específico e já pensa que aquele lugar é um local aconchegante, que tem um bom atendimento. E, por fim, a categoria da interação simbólica, que está mais presente, então, com o contato social, essas relações, e atender diversos públicos, independente do que a pessoa busque, seja pelas questões de se reunir com conhecidos, com amigos, ou reuniões de trabalho, ou simplesmente, né, para degustar um café. Então, esses foram os principais temas abordados nesses artigos que foi possível encontrar, e a gente agregou eles em categorias, apesar da hospitalidade ela ser muito mais ampla, né? Então, era mais por questão de relacionar alguns conceitos que foram percebidos nesses artigos. Então, é bem presente essas relações da hospitalidade nessas categorias. Então, por fim, o que foi possível perceber nesse artigo é que existe uma necessidade de ampliar as discussões sobre cafeteria e hospitalidade nos trabalhos acadêmicos e também para realmente aumentar essas discussões e entender melhor quais são essas relações de comensalidade. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até mandar o link, se vocês quiserem conhecer melhor sobre esse trabalho. Agora eu passo a palavra para a Eduarda. Oi, boa noite. Eu sou a Eduarda, também quero agradecer o convite, a Aline e a professora e a Natália também, por e tudo mais. E eu vou explicar um pouquinho sobre o trabalho que foi feito com o título de Lugar de Hospitalidade, então uma proposição de um modelo de análise aplicado às cafeterias. Esse trabalho ele nasceu no começo do ano passado, em 2019, inclusive, quando foi feita uma pesquisa de campo, aliás, surgiu uma ideia de fazer uma pesquisa de campo para entender tudo aquilo que o professor Bruno tinha comentado no começo, na fala dele, sobre esses diferentes aspectos que as cafeterias em si, elas possuem, e essas particularidades, né, que elas possuem, e ele queria entender isso dentro de Curitiba, que é onde a gente está sediado e tudo mais. Então, a gente fez esse trabalho, e ele foca justamente em cafeterias no centro de Curitiba, então a gente fez um recorte geográfico na região central da cidade, e a partir disso a gente pegou algumas das cafeterias que foram mais para a gente fazer análise dessas 5 categorias de dentro do que são o lugar, que no caso é na política de sociedade,
as identidades, as permanentes, as associadas e a liberdade e a soberania do lugar. Então, a gente analisou essas quatro cafeterias distintas dentro dessas mesmas categorias da hospitalidade, justamente para entender como que a gente pode interpretar a realidade à luz dessa ideia de lugar e das relações que o lugar traz dentro de uma cafeteria, dentro desse âmbito do café e tudo mais. A gente fez, então, essa pesquisa de campo e a gente analisou, por exemplo, dentro de lugar, a gente analisou quais eram as relações espaciais, quais eram as relações de ambiente, de conforto, de... Bom, qualquer coisa se estiver cansada a minha conexão. Mas a gente deu uma olhada na questão do espaço, das características, dos temas específicos das cafeterias. Então, cada cafeteria tinha uma temática específica que se relacionava com alguma coisa. Por exemplo, tinha uma cafeteria com tema de viagem, tinha alguma cafeteria com tema de literatura e tudo mais. Então, a gente entendeu como que essas identidades se relacionavam dentro dos espaços e, então, geravam essas permanências, essas características específicas e tudo mais. Aí também a gente analisou as relações solidárias, que são essas relações entre o espaço e o cliente, o consumidor que está dentro da cafeteria, e a idade e a soberania do lugar, que é o que a gente percebe dentro até onde o lugar se impõe e até onde a pessoa pode ir, o que ela pode se sentir apta a fazer dentro daquele espaço e o que essas relações de liberdade. E as principais conclusões que a gente chegou é que a personalidade do lugar nota as características ambientais, espaciais e físicas. Então, todos os aspectos espaciais do lugar e ambientais, elas se relacionam e formam a personalidade desse lugar. E a organização do espaço, por exemplo, a disposição das mesas, ou a posição do balcão, a forma como onde o barista está posicionado, até a posição da máquina de café em específico, tudo isso influencia a forma como o cliente se relaciona, então, com as cafeterias. Eu peço desculpa se a minha internet ficou instável no momento da fala, a gente podemos ver o que dá para fazer, mas é isso. E seguindo, então, o outro trabalho que a gente está realizando, então, é que vai ser encaminhado para a Amptur, que é a produção científica sobre café e hospitalidade, o estado da arte. Então, esse trabalho, então, a gente também fez uma pesquisa bibliográfica para entender justamente qual é a realidade da produção científica de café e hospitalidade, sem se ater a um âmbito específico. Então, a gente utilizou a base Scopus e a Web of Science para fazer essa pesquisa, e a gente utilizou, então, termos em inglês para obter os artigos, e a gente fez a seleção e tudo mais daqueles artigos que entravam dentro daquilo que a gente estava estudando, e a gente chegou, então, numa quantidade de X de artigos, e a partir desses artigos que a gente selecionou, a gente fez uma análise do conteúdo e tudo mais, para a gente entender como era mesmo essa realidade da produção. Então, um dos principais resultados que a gente chegou foram, então, as dimensões da hospitalidade. A partir desse apanhado de artigos, foi possível aglutiná-los em duas principais dimensões, como o professor Wander comentou anteriormente.
essa comercial, privada e a pública. Então, principalmente a hospitalidade pública, ela está muito relacionada aos aspectos da hospitalidade doméstica e também considera alguns aspectos políticos e as relações com o turismo. Mas, principalmente, o que é possível perceber do que tratam esses artigos é que o café ele tem um papel fundamental na questão da sociabilidade, que está muito voltada, então, a essas questões da hospitalidade, da comensalidade, então, da interação entre as pessoas ao compartilhar uma mesa para tomar um café, para conversar. Essa questão da sociabilidade é muito presente. E o outro resultado que a gente chegou foi, então, uma concentração geográfica, que é basicamente o recorte espacial de aplicação desses artigos, então, que é a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Esses países foram os principais identificados na aplicação de estudos, justamente porque dados apresentam que foram países que sofreram um significativo incremento do consumo de cafés a partir do ano de 2014 e 2015, e principalmente os Estados Unidos, né, que lidera como o principal país consumidor de cafés no mundo. Além disso, uma coisa que a gente notou também enquanto a gente estava realizando a pesquisa é que não existe um interesse muito grande na academia, tanto no Brasil quanto no exterior. Apesar de ser um tema de muita relevância, tanto histórica e também com uma presença global muito grande, o café realmente está presente em quase todas as culturas que a gente sabe, é uma coisa muito ampla, mas não tem tantos trabalhos publicados e não tem assim, olhando a temporalidade, então essa produção ela não é algo que está em ascensão e também não é muito extensa, então fica também essa inquietação com relação a isso e com relação a gerar, então, a partir desses trabalhos em qual a gente entende qual é essa realidade, mudar um pouco e trazer mais interesse acadêmico para o tema, para ter mais publicações e mais temas a serem explorados, porque tem vários âmbitos, justamente como a Aline comentou no começo da fala dela, vários olhares diferentes, né, que a gente pode ter para o café enquanto objeto de estudo. Então, fica essa inquietação, né, e essa vontade de expandir isso. E além disso, então, só para fechar, essas foram as palavras que a gente mais encontrou, né, nos artigos que a gente analisou. No título dos artigos, então, as palavras que mais chamam a atenção é consumer, shop, public, brand. Então, vários trabalhos eles abordavam a questão da marca, a questão do comportamento do consumidor, lealdade de marca, a importância de você manter esse consumidor, de gerar uma identificação com esse consumidor, tanto que loyalty é uma das palavras que aparece nas palavras-chave ali em destaque também. E value também aparece, e tudo isso, esses trabalhos, vários deles agregam no sentido de estudar como manter o seu customer, né, o seu cliente satisfeito, como fazer ele se identificar com aquele espaço, com aquela marca que você está trazendo, e essa criação de valores, né, das marcas e do café em si, como isso se relaciona dentro de todo esse âmbito do café, seja nos espaços do café ou no café, na bebida em si. Alguns trabalhos também abordavam os ritos de hospitalidade e tudo mais. Então, basicamente, esses foram os trabalhos que a gente produziu até agora pelo grupo de iniciação científica, e a gente pretende elaborar mais em relação ao consumo e essa relação entre academia e o que a gente pode perceber nas questões socioculturais do café. Passo a palavra para a Aline novamente. Bom, meninas, obrigada pela apresentação de vocês.
Na fala da Eduarda ficou um problema da conexão. A hora que você desligou a câmera, Duda, aí a gente começou a te escutar. Então, eu acho que como, inclusive até se o professor Vander quiser fazer um gancho para comentar nessa questão das categorias que foram aplicadas às cafeterias, né? Fazendo um gancho com a questão do pós-doc, embora não seja o teu foco, né, Vander, a cafeteria em si, né? Mas para entender aí de onde veio, de onde apareceram essas categorias também, que a Duda fez aí a pesquisa em loco, nas cafeterias em Curitiba, né? A ideia era até expandir, né, Duda, né, Nath? Mas aí a pandemia, assim como em outras pesquisas, acabou impactando também, e aí a gente acabou também norteando para outras pesquisas, como essa questão do estado da arte, né? Que de qualquer forma para nós seria importante esse embasamento do que é que está sendo produzido, né? E bem comentado aí pelas meninas, conforme a gente ia procurando o que tinha aí disponível de café hospitalidade, a abordagem até aparecia uma hospitalidade ali no meio, mas na verdade o enfoque do trabalho e a maioria das vezes a gente acabava encontrando marketing, comportamento do consumidor, que não era exatamente o que a gente buscava, né? Que era o enfoque que a gente gostaria de dar para o trabalho, né? Então, eu acho que como eu estava cortando bastante, se você quiser só retomar, assim, resumidamente, dessa questão das categorias, o que foi observado, né, dentro desse trabalho, depois, né, a gente vai ter essa publicação, mas é legal você dar uma comentada também. Claro, eu achei Pode que minha tirar, ô internet... Duda, só tira a tua Oi. câmera. Ai, isso. Que aí fica melhor para a gente te ouvir. Conseguem projetar as categorias, Aline, novamente? Ai, eu peço desculpas por antes, eu achei que a minha internet tinha a capacidade de aguentar as duas coisas ao mesmo tempo, mas não deu certo. Não tem problema. Mas, então, basicamente, como o professor Vander tinha comentado na fala dele mesmo, existem vários âmbitos, né, que acabam entrando dentro da questão da hospitalidade, e a partir dos estudos dele, dos trabalhos dele, a gente chegou nessas categorias que são lugar, que é o espaço contíguo da hospitalidade, as identidades, as permanências, as ações solidárias e a liberdade e a soberania do lugar. Então, a gente aplicou essas categorias dentro de 4 cafeterias dentro de Curitiba, na região central, categorias que eram bem avaliadas no TripAdvisor. E a gente observou, a partir dessas cinco categorias, algumas coisas em comum que elas tinham. Por exemplo, na questão do lugar, como que elas estavam espacialmente organizadas, a questão da distribuição das cadeiras, se eram mesas individuais, a maioria, ou se eram mesas para um grupo maior de pessoas, quais eram as características físicas e ambientais dessas cafeterias. Aí, quando a gente entra nas identidades, a gente percebe questões como um tema para a cafeteria, por exemplo, a cafeteria da primeira foto ali tem um tema de viagens, então ela busca essa identificação com as questões de ter adequação toda voltada para esse tema, bem como a segunda foto ali é uma cafeteria que possui temas de literatura, então toda a questão do cardápio, até a decoração do espaço, puxa para essa identidade que acaba gerando, então, uma identificação com aquele consumidor. E dentro das permanências, casa um pouco com a questão da identidade, que é trazer, utilizar dessas identidades e utilizar dessas características para com que a pessoa se sinta bem e sinta vontade de estar ali naquele espaço.
E quando a gente fala também da ação solidária, então tem as questões de trocas que acontecem, tanto trocas como trocas de saberes, conversas, essas questões, até às vezes gorjetas, e essas ações que acontecem dentro do espaço que não são necessariamente, digamos, obrigatórias, mas acabam acontecendo justamente por todo esse contexto. E, por fim, a liberdade e a soberania do lugar, que o lugar ele não está sozinho, né? Não, ele tem um contexto em volta dele e ele também impõe algumas coisas. Então, a forma como, por exemplo, se é uma cafeteria tem Wi-Fi ou não, vai determinar se você tem a liberdade, por exemplo, de pegar seu computador e ficar lá por 5 horas trabalhando, porque às vezes o lugar não tem essa finalidade. Então, essas características espaciais, às vezes até, ou físicas, acabam determinando essa soberania e o que você vai ter liberdade de fazer ali dentro, né? Então, as conclusões assim, principais que a gente chegou, resumidamente, é que a personalidade do lugar acaba sendo formada, então, pelas características espaciais, físicas e ambientais, de decoração e tudo mais. E a organização do espaço de uma cafeteria, ela influencia na forma como o cliente vai se relacionar com as cafeterias, com a forma como ele vai se utilizar daquele espaço e o que ele vai se sentir confortável ou não de fazer ali dentro, né? Então, é basicamente isso. Muito bem. Obrigado, Duda. Gostei bastante da explicação detalhada. Essas categorias, como a Aline comentou, elas são advindas de pesquisa paralela no campo da alimentação, né, trabalhando com slow food no Brasil, que foi um tema de pesquisa de pós-doutorado que eu fiz, onde trabalhei com esse movimento nos 3 estados do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, trabalhando com 17 convívios do slow food. Claro que trabalhei com outros em escala nacional também. E o café também estava nesse meio, né, da pesquisa, dessa relação do próprio slow, né. O café, o ambiente, muitos dos ambientes de cafés também são espaços de desaceleração. E outros agora que nós discutimos, inclusive no grupo, que vem com outra proposta, que é o café para você levar, que é o contrário, né? Aquele café de portinha. Tem vários aqui agora em Curitiba, The Coffee, outros, né? O Coffee to Go, né, Duda? Se não me engano a definição. E analisando todo o contexto, a gente, né, e a literatura, a gente identificou que dava para utilizar, né, toda essa categorização para a ambiência, né, os espaços do café, seja de produção, seja de consumo, seja do entorno onde os cafés estão localizados, que tem uma relação direta com a própria proposta, né, na maioria das vezes, dos empreendimentos, cafeterias que estão em centros culturais, em praças, né, em lugares emblemáticos e que se tornam, por si, espaços emblemáticos também. E a literatura e a história é cheia desses exemplos, né? Quantas vezes as pessoas viajaram para uma cidade, uma grande capital internacional e visitaram cafés porque personalidade X frequentava, porque Sartre lia ou porque Amélie Poulain passou pelo café. E assim tem N exemplos, né, nessas nossas capitais internacionais, ou enfim, até mesmo em cidades do interior, que são espaços emblemáticos, né? Eram espaços de discussão política, eram espaços que se conferia uma ambiência de debate público, né? Então, o café, as cafeterias também, por um longo período na história, especialmente o período renascentista, se afirmavam como um espaço do debate de ideias, do embate de ideias, né? E que hoje a gente vivencia cotidianamente nas redes sociais, né? Esse debate acontecia em espaços públicos, né? E muitos deles, então, eram delimitados ou estabelecidos em cafés. E a gente vê essa demarcação também geográfica em algumas cidades, né? Tem cafés, por exemplo, que são frequentados por uma elite X, outros por uma elite cultural, outros por, vamos dizer assim, populares, né? E que carregam uma conotação um pouco mais
mais simples, né? Nesse sentido. Outros por determinado grupo político. Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que existe uma demarcação política de frequência de cafés, inclusive de restaurantes também. Então, é muito complexo o ambiente, né, de cafés. A gente tem só a gente faz normalmente uma leitura inicial, que é apenas um espaço de fruição de um determinado momento. Mas quando a gente vai a fundo e analisa todas as relações que se estabelecem aí, há muita complexidade nisso, né? E não se resume ao consumo em si do café, se resume a aspectos simbólico-culturais, né? Já que o tema da identidade ele é sempre um tema de mão dupla, né? Ele é um tema de identificação, é um duplo movimento. É o tanto da ambientação, da criação da personalidade do lugar, quanto de identificação de quem vai, senta, consome e se ambienta, né? Se sente em casa. Então as pessoas vão num lugar porque elas concordam com aquilo que está posto no lugar. E aí vem o tema da ideia da liberdade e da soberania, porque isso é proposto pelo dono do estabelecimento. E quem está aí como hóspede, né, ou como anfitrião, quer dizer, como consumidor, no caso, aceita aquilo que está disposto aí e se identifica também com esse ambiente voluntariamente, evidentemente. E acaba difundindo, né, isso. Então, essa ideia, essa mistura de espaço público e espaço privado no café, ela é um tema bastante interessante para a gente analisar. E também de como as pessoas, né, se identificam. Na verdade, as pessoas frequentam os espaços e consomem os produtos que elas acreditam que tem a ver com a formação da sua própria personalidade. Por isso que é um elemento de identificação, né? A pessoa consome uma marca, frequenta uma categoria aqui, né, uma cafeteria que tem a ver com o seu processo de afirmação enquanto sujeito, né, o seu mecanismo de identificação social com aquele espaço. Então, o lugar, ele é, por excelência, isso, é o espaço de acolhimento. Talvez o termo lugar de hospitalidade, inclusive, seja um termo, inclusive, inadequado, que deve ser discutido porque ele é redundante, já que um lugar é, por si, o espaço, né, do bem receber, do acolher e do se sentir bem. Nas nossas casas, se nós perguntarmos para qualquer um aqui, qualquer um vai ter o seu espaço preferido da sua própria casa, né? Para muitos vai ser a cozinha, muitos a sala de jantar, outros vai ser o quarto e assim por diante, né? E é o lugar também onde a gente consegue receber e nos sentimos bem para receber e acolher o outro, né? Então, a gente tem que sempre se perguntar, quando a gente fala da ideia de lugar, né? Para quem que é o lugar? A quem que ele acolhe, né? Por muito tempo, espaços de grande trânsito, como aeroportos, rodoviárias, foram tidos como espaços desprovidos de uma hospitalidade, né? Da hospitalidade que a gente conhece mais ou menos como a hospitalidade doméstica, a hospitalidade de um desinteresse comercial. No entanto, quando a gente vai mais a fundo, inclusive nesses espaços de trânsito, e olha esses lugares a partir de quem trabalha todo dia, a gente vai ver que essas pessoas constroem os seus vínculos com esses lugares a partir de pequenas coisas, como, por exemplo, uma flor, uma fotografia de família, algum elemento que faça com que a pessoa crie o seu lugar, ainda que sejam espaços de grande trânsito para quem frequenta, para os transeuntes, né? Ou para turistas, por exemplo. Então, esse lugar que acaba se tornando o lugar comum de quem trabalha, ele deve ser olhado por vários vieses, né? A gente costuma muito no turismo, na hospitalidade, olhar só a partir do consumidor as coisas e não a partir de quem trabalha também, de quem está aí desempenhando outras funções no lugar, né? Um pouco de se colocar no lugar do outro. Por muito tempo, as praças também públicas, ou pichações, ou outros elementos foram tidos até por uma categoria completamente, hoje, deixada de lado, felizmente, né, pela geografia, o não lugar, que é a negação do próprio espaço. A gente só adotava apenas um olhar quando se nega o espaço.
Acontece que, por exemplo, em praças, em bancos de cafeterias, né, mendigos também dormiam nesses espaços. E eles não são menos gente do que os consumidores que frequentam esses ambientes. Então, quando a gente pensa na ideia do lugar, ou se coloca na qualidade de anfitrião, ou mesmo de hóspede, nós temos que se perguntar, né? O olhar da identidade, de se sentir bem, é a partir de quem? Né? Será que aquela praça ela não é afetiva? Será que alguém consegue dormir num lugar que não lhe é acolhedor? Né? Ainda que seja a praça pichada, o espaço público, ou a rua, um banco da... Né? Então, é nesse sentido que a gente vem desenvolvendo um pouco esse trabalho de pensar o lugar e de pensar a ambiência desses lugares para as práticas de hospitalidade, para os pequenos elementos, né? Tem um livro clássico da área de cafeterias e de ambientes, de estratégia empresarial, que chama Café Expresso, Expresso com S, tá? Que é como uma pequena cafeteria no centro de Seattle sobreviveu ao avanço de grandes redes internacionais, especialmente da Starbucks. E é bem legal esse livro porque ele trata de vários elementos da hospitalidade, como essa coisa da relação com o cliente, né? Tornando o espaço ou transformando o espaço não mais só um espaço comercial para como um espaço doméstico, a partir dessa relação próxima, né, de afetividade, da preparação do ambiente, né, e de todo o acolhimento, o cheiro, né? Todo mundo sabe que o cheiro é um dos principais atrativos das cafeterias. Eu sou um cidadão que quando eu circulo eu não consigo sentir o cheiro de café sem que eu tenha que entrar num lugar e sentir e provar o café, né? Abre um rombo no estômago. E é uma das estratégias, por exemplo, das cafeterias usar café em grão diluído em álcool, outra solução, e borrifar isso em vasinho de flor, em outros cantos, ou até mesmo na rua, para atrair consumidor, né? Atrair clientes, porque é fisgar pelo estômago, pelo cheiro, pelo olfato, por todos os sentidos olfativos que nós usamos para interpretar o ambiente. Então, há muitas lacunas para serem estudadas na questão café e hospitalidade propriamente. A gente tem bastante estudos de visitação, de fazendas de café, das experiências, né, de visitação. A Aline mesmo estudou no doutorado. Agora, desses espaços comerciais no ambiente de hospitalidade, entender um pouco dos sentidos, né, que estão envoltos aí, a gente percebeu que tem muita oportunidade para crescer, e a gente viu a expansão também comercial de muitas cafeterias em cidades que não era tão comum nos últimos anos, né? A Duda trouxe o exemplo da Coreia do Sul, talvez seja o país que mais tenha se expandido, né? A partir da internacionalização também da economia deles, nos últimos 20 anos aí, isso tem sido muito forte, né? Na abertura comercial. E outros países, né? Que também incorporam vamos dizer assim, a cultura cafeeira, né? Então, não sei se deu para explicar um pouquinho também ali em todo esse contexto, não só das categorias, mas um pouco da ambiência, e é um pouco daquilo que a gente vem, né, debatendo como grupo, um pouco daquilo que a gente vem aprendendo também a partir das leituras de toda a literatura internacional e que a gente tem acesso. Muito bom mesmo tê-los aqui, né? A gente conversa tanto e aí fica só nós quatro. É bom a gente expandir essas possibilidades mesmo, né? Embora a gente esteja aí nos últimos meses com muita informação, são muitos eventos, é muita gente falando, o virtual, por um lado, possibilitou que a gente fizesse esses encontros, né? Sem onerar a questão de custos com isso, trazer pessoas para junto da gente que raramente a gente conseguiria contactar, né? E é muito legal porque esse momento é justo por isso, da gente trazer essas possibilidades de estudos e de olhares para o café que a gente nem imaginava, né? Porque como é essa questão de um outro olhar para as cafeterias, né? Porque a gente tem muito essa questão do café associado ao café na nossa casa, ou o café que a gente toma na padaria. Só que a gente vê aí, né, como vocês comentaram nos últimos anos, muita gente
se interessando e buscando e, consequentemente, abrindo bastante cafeterias, seja aquelas pequenininhas que têm 3 mesas, sejam cafeterias grandes ou as cafeterias de rede mesmo, né? Que a gente conhece algumas, você inclusive comentou. Eu vou abrir para você pelo vínculo que nós criamos. E aí a gente tem esses variados ambientes para trazer a temática do café e diversos olhares. E uma coisa que eu gostaria de frisar, que é a questão da memória e da afetividade que a gente tem com o café em si. E não necessariamente porque minha avó mora na fazenda e lá tinha produção de café, e quando eu era pequena eu andava pelo cafezal, né? Muita gente não teve, os mais novos principalmente não tiveram essa vivência, não vem de uma família produtora, né? Mas que tem o brasileiro tem muito disso, que é essa questão do afeto do café, né? Que o café une muita gente. Assim como nós temos também em algumas regiões daqui do país a questão do chimarrão, a questão do tereré, enfim, a bebida em si ela é muito mais do que aquele líquido, né? E aí, na segunda-feira, que é na nossa programação, a gente vai falar sobre as ondas de consumo do café, né? Que saiu daquele café commodity, daquele café que era simplesmente para você acordar, para a gente chegar a uma fase que a gente tem já os cafés especiais, né? Dessa questão da terceira onda, do estudo do café por outras áreas, né? Do entender a neurociência que envolve o café, inclusive, né? Assim como, né, você comentou no começo, que a gente já tem essas especializações todas quando a gente pensa em cervejas, quando há muito mais tempo a gente já pensa no vinho e em outros produtos também. E essa questão que a gente fala, né, que você trouxe no começo da sua fala, do afetivo, do poético, do quão ele representa aí nesses espaços, que a gente pode de encontro com as pessoas, seja em casa ou seja fora dela, né? E das meninas, é interessante a gente ter essas outras vozes, né? Eu quis trazer, convidei as meninas justamente para a gente mostrar que o que é que a gente está fazendo, para que não fique dentro das 4 paredes ali das salas das universidades, né? E que a gente espalhe isso para mais pessoas e trazer tudo que a Duda, a Nath e o Wander falaram para reflexão nossa também, né? Para que pudesse, para a gente, né, desligar depois aqui e ficar pensando, refletir sobre isso, sobre a ocupação de todos esses lugares e a gente olhar, muitas vezes, diferente para o café também, né? Eu vi que algumas pessoas fizeram alguns comentários ali a respeito o professor Marcelo comentou do Vale do Café, no Rio, né? Assim como a Simone comentou também do Museu do Café, em Santos, que são 2 ícones, né? A região ali do Vale do Café e o Museu do Café de Santos são ícones aí quando a gente pensa nessa associação de café, turismo e hospitalidade também, porque entra aí numa das vertentes da hospitalidade quando a gente trata do turismo, que são territórios eles são territórios em que o café fez muita presença na própria evolução, tanto pensando no sentido econômico da região, quanto de constituição ali de uma sociedade como um todo, né? Nós teremos aí também na programação do encontro uma convidada que vai trazer um pouco dessa história do café para nós aí, né? Porque a gente tem bastante regiões cafeeiras, né? Que são consideradas com maior produção, Paraná, Estado de São Paulo, no Rio, Minas, né? A gente tem Espírito Santo, e aí começam outros estados também, já há alguns anos, com outros tipos de produção, como em Rondônia, a gente tem, em Pernambuco também, tem alguns, aí mais recente, algumas produções, então acaba se expandindo e formando novos pontos de história e de própria economia que gira em torno da produção cafeeira, que é desde o pessoal
que vai plantar, desde o pessoal que vai colher, para quem vai comercializar, para as torrefações, para as cafeterias, para quem vai degustar esses cafés, para quem vai fazer essas intermediações todas, né? E eu acho que tinha mais um comentário do Wagner, né, Wagner? Pode abrir seu microfone, você consegue abrir aí? Oi, boa noite. Oi. Tudo bem? Tudo. Bem-vindo. Obrigado. Bom, eu fiz mestrado no turismo, né? Eu fui orientando do Wander. Fazemos parte aí do mesmo grupo de pesquisa. Gostei muito desse seminário e da fala das meninas, tanto da Eduarda, quanto da Nathalie, quanto da Aline, como se chama? Eu esqueci o nome da outra menina. Enfim. E fiquei aqui pensando algumas questões que me chamam muita atenção, né? Além da apresentação das meninas, a fala do Wander, eu gostei bastante, né? De começar com essa citação do Mário Quintana. E fiquei pensando tanto nessa impregnância, né, simbólica que gira em torno do consumo do café, né? De que como o café para o brasileiro ele tem um valor sentimental muito grande. Antes mesmo de discutir os espaços de consumo do café, antes de entrar nas cafeterias, mas pensar a bebida em si e o que ela significa para nós aqui no Brasil, né? Que ela é o nosso hábito alimentar, né? Ela é uma tradição nossa, né? E ela é o nome da nossa primeira refeição, né? A gente não faz desjejum no Brasil, a gente não faz desayuno, não faz petit déjeuner, a gente toma café da manhã, né? Então isso fala muito sobre nós e desse vínculo afetivo, emocional que nós temos com a bebida, né? Que pode ser acionado aí, sobretudo pelo aroma que o Wander falou, né? Cheiro de café é algo que tem um poder evocativo incrível, né? Que nos transporta para a casa da nossa mãe, para a casa da nossa avó, tenha visitado conhecido uma fazenda de café ou não, não importa. O que importa é que você é levado para sua casa, né? Que é o seu lugar, é conforto, é acolhimento, né? É espaço de intimidade. Então, o café tem essa força, eu acho que mais do que as outras bebidas, né? Eu acho que mais do que o vinho, mais do que a cerveja. Então, é interessante de pensar como a bebida, né, está associada a essa noção do lugar, da geografia, né? Agora, depois que o Wander me fez entrar no doutorado da geografia, eu tenho que falar de lugar um pouco. Mas, realmente, essa coisa da bebida nos levar a um espaço de intimidade, né? E então eu acho que é muito evidente essa conexão entre todas as bebidas, acho que do café com o lugar, esse espaço de conforto. E pensando nos espaços de consumo do café, né, que seriam as cafeterias, né, que daí já responde essas lógicas de tendência de consumo, de mercado, de coisas que as meninas apresentaram, né? Eu acho que é interessante também pensar, eu fiquei aqui refletindo sobre o que o Wander falou, nessa ambivalência que um espaço que um café opera, né? Ao mesmo tempo em que ele é um lugar de resistência a esse ritmo frenético da sociedade, né? Um lugar não lembro agora a palavra que o Wander usou, mas de uma experiência de tempos lentos, né? De desfrutar, uma experiência talvez de uma certa reclusão, de uma reflexão. Eu estou ali tomando um café e estou lendo, enfim, ali no momento para mim, como também é um espaço de sociabilidade, né? Como eu também vou tomar um café com uma pessoa, né? Ou os cafés eram historicamente os lugares das ideias iluministas e o hábito, né, de socializar na noite passa por esses lugares, né? Então eu acho realmente interessante aí, eu gostaria de destacar aí essas questões, né? Então é isso, obrigado. Muito boas suas reflexões, Wagner. Obrigada aí por ter participado. Tem mais alguém que quer fazer alguma... Porque, assim, esse ambiente hoje, ele permite aí a gente falar, escrever, enfim, tá?
Eu vi que a Simone comentou de Carmo de Minas, do turismo de experiência voltado ao café, né? Só aproveitando, eu estou aproveitando os comentários de vocês e relembrando da programação que a gente vai ter. Teremos convidados que vão falar das iniciativas de turismo em fazendas aqui no Brasil e fora também, né? Inclusive com tours urbanos de cafeterias, como é o caso em Curitiba, e expandindo para outros lugares. O que o Wagner trouxe também em relação à memória afetiva, memória gustativa, a gente também vai ter aí outros momentos de discussão, mas foi muito legal o Wagner ter trazido isso para a gente já, pegando um gancho aí com a fala do Wander e das meninas. Então é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só lembrando, gente, que na quinta-feira, dia 1º de outubro, é o Dia Internacional do Café, né? Foi proposital a gente ter trazido esses encontros para eles acontecerem no mês de outubro. A ideia começou em julho, na verdade, já tinha passado aí o Dia Nacional do Café, que é no 24 de maio, né? Então, aproveitamos o 1º de outubro, que tem essa comemoração, né? Ou vem à tona essa questão da importância do café em nível mundial. E nesse dia a gente vai fazer um trabalho junto, eu e a Isabel, da IWCA, trazendo aí algumas convidadas que estão na cadeia do café e que tem como tema o protagonismo jovem na cadeia do café, porque esse ano, especificamente, o tema trazido pela Organização Internacional do Café é a presença dos jovens na cafeicultura, né? E aí a gente estendeu, claro, para outros espaços aí da cadeia do café. Então não percam, e que vai ser um momento bem, bem interessante e a gente divulga na sequência. Wander, você quer comentar alguma coisa que o Wagner trouxe aí pra gente? Não, só agradecer a participação, destacar o trabalho do Wagner também, que é belíssimo, tem uma sensibilidade para a interpretação também de paisagens e tudo mais, que é muito bom, excelente degustador de vinhos, tem uma escola de sommelier, né, tem uma sensibilidade muito grande. E destacar, sim, que acho que nós somos, o café no Brasil, quer dizer, o café é um dos poucos produtos pelo qual nós somos reconhecidos fora daqui, né? Então, talvez se nós tivéssemos focado isso em promoção de turismo, né, já há algum tempo, ao invés de promoções costumeiramente expondo a mulher brasileira, né, recorrentemente expondo, às vezes em campanhas oficiais, né, tem que promover as mulheres trabalhadoras do café e não outras formas, né. E nós temos tanto produto bom, né, que a gente tem que explorar isso e integrá-lo à cadeia produtiva do turismo, porque a gente sabe que o turismo que seja durável, ele é ancorado onde nós temos cadeias produtivas consolidadas. É assim no mundo inteiro, né? O turismo, ele é sempre um elemento que entra e complementa algum processo já estruturado, né? Então, seja para complementar no sentido de agregação de valor, de diversificação econômica ou de redesenvolvimento, né, espaços rurais e assim por diante, né, ou seja para destruir mesmo, que a gente vê isso constantemente e tem que, né, tem que falar também. Então, acho que nós temos que nos orgulhar muito da nossa produção regional, né, dos nossos produtos que a gente vem despontando aí, e o café é um daqueles produtos que nos traz muito orgulho, né, quando a gente sai, porque as pessoas reconhecem, né, então, seja o café, a cachaça, né, que sejamos reconhecidos pela produção, né, desses nossos produtos de qualidade, né, muito mais do que por outras coisas que já estão completamente batidas e que não têm dado resultados positivos, né, por exemplo, na geração de demanda turística internacional, que está estagnada aí há 5, 6 anos no Brasil. Bem lembrado mesmo.
Simone, você quer comentar? Bom, boa noite, antes de mais nada, para todos. Quero parabenizar Eduardo e Natália, a apresentação de vocês está perfeita. E por que eu acabei comentando, né? Primeiro que eu estou aqui com meus alunos da Unip, aqui de Santos, e quando eu recebi do professor Eros, que eu sou aluna especial no doutorado da USP, e eu estou fazendo artigos, e o meu projeto de pesquisa é voltado à questão da identificação geográfica como um foco de fomento ao turismo. E então, eu estou utilizando Carmo de Minas, porque lá, até interessante a Eduarda e a Natália pesquisar um pouco sobre, porque lá tem o turismo de experiência. Ele é ocorrido com uma agência, Rota do Café, que é em São Lourenço, ela que vende esse pacote turístico e vai para uma fazenda histórica em Carmo de Minas, onde é feito o turismo de experiência. Então, o turista ele consegue sentir, desde o momento do plantio do café, colher o grão, torrar o grão e experimentar o café. Então, é como eles falam, é como você se sente uma boia fria, mas, acima de tudo, você consegue sentir o que nós sentimos no sul, na questão do vinho, quando você faz toda a experiência, como também em São Roque, que você pode vivenciar, né, ter o turismo de experiência voltado ao enoturismo. Então, lá em Carmo de Minas, você tem essa experiência que teria com vinho, a Pisa, né? A festa da Pisa, só que você tem voltado ao café. E aqui em Santos nós temos a Bolsa Oficial do Café, tanto que aqui é o telhado, né? O teto da Bolsa Oficial do Café, que é a foto aqui de fundo. Então, no caso, nós aqui, né? No momento agora de pandemia, infelizmente, eles não conseguiram fazer a visita técnica no Centro Histórico de Santos, cuja a Bolsa do Café é o ponto fulminante, né? Você tem que ir conhecer a Bolsa do Café para conhecer a história, né? Porque Santos, ele é muito conhecido por causa da exportação do café. Então, quando o professor Eros, né, que foi meu professor, que me orientou nos 2 artigos, principalmente voltado ao café, me repassou esse evento, essa live, na mesma hora me veio o interesse de trazer os alunos até para eles conhecerem um pouco mais sobre café e entender a importância do café não somente como um alimento, uma bebida, mas também como ponto de hospitalidade, onde você pode aproveitar aquele momento, como o próprio professor falou, né, que nós não falamos aqui o desjejum, nós falamos café da manhã. Então, e muitas pessoas dizem que só começa o dia se tomar um café preto, senão não comecei o dia. Então, foi um momento ótimo para eles entenderem a importância, valorizar o que nós temos aqui na Baixada Santista, principalmente, e entender aonde que está a hospitalidade. Não é somente no hotel. Hospitalidade não é hotel. Hospitalidade é o ato do bem receber. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, que é nossa aula hoje, até, né, a turma de Fundamentos do Turismo, é a aula deles hoje, e eu incluí vocês na aula porque é muito importante eles entenderem essa questão. E o cafeteria, o turismo voltado ao café, ele é um dos fundamentos do turismo primordial, porque ele entra no segmento e ele é um dos atrativos que traz o turista quando vai conhecer uma localidade. Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito bom, bom saber que você trouxe seus alunos para cá também. A gente agradece a participação mesmo de todos, porque ficou bem variado aí o nosso público, esse momento de conversa, por isso que a gente quis chamar de ciclo de conversa, porque era para abrir mesmo, para a gente se aconchegar aqui. E a fala do Wander no começo já trouxe justamente esse ambiente mais acolhedor, que não aquele vocês aí, nós aqui, né? A gente tentou o máximo fazer o virtual ficar um aconchego, um abraço mesmo aqui, para a gente trazer essas experiências, essas falas e o que vocês quisessem aí compartilhar com a gente. Muito legal. Obrigada, Simone.
Bom, gente, se mais ninguém quiser comentar, vocês querem comentar mais alguma coisa, meninas? Natália, Duda? Tudo certo? Tudo certo, eu acho que só queria agradecer também mais uma vez a participação e muito legal saber que realmente tem um público variado e tudo mais, é bem interessante e agrega bastante coisa mesmo. Só agradecer a participação também, foi muito legal e todos os comentários também para a gente pensar melhor nas próximas pesquisas. Obrigada. Muito bom. Gente, muito obrigada. Obrigada de novo por vocês terem participado, os convidados e vocês todos que estão aí como participantes. E nos vemos, quem puder entrar no dia 1º, a gente vai compartilhar, o Matheus na sequência já deve compartilhar link de acesso, data, horário, enfim, para o nosso próximo encontro. Certo? Muito obrigada. Boa